Olá, você está feliz? Sou Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui mais uma vez para continuar falando um pouquinho sobre os assuntos que nós temos falado para começar bem o nosso ano. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito bom. Estou aqui para falar sobre como romper padrões que às vezes limitam você e a sua vida. Como que a gente faz isso? E como eu combinei com vocês, né? Eu tô aqui para a gente ler um texto, uma história que nos ajuda muito a refletir sobre isso. Eu queria ler com você um texto que está lá no livro de Êxodo. É uma história bem conhecida para você que não conhece. O Êxodo tem relação com a saída do povo do Egito, né? O povo de Deus que estava preso e oprimido ali no Egito, trabalhando arduamente como escravo de Faraó. E dentro dessa história e desse roteiro, Deus levanta uma pessoa que vai libertar o povo do Egito. Essa pessoa é Moisés. E o texto que eu vou ler aqui para vocês tem muito a ver com tudo que a gente vai falar sobre padrões. Olha só, em Êxodo 3, versículo 7, diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, do fareseu, do eveu e do jebuseu. O 9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até o fim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O versículo 10, para finalizar, diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha que engraçado, porque a história de Êxodo aqui, ela tem muito a ver com a nossa vida. Eu queria perguntar para você, você já sentiu que a sua vida está em um looping eterno, que parece que ela é sempre o mesmo ciclo, a mesma coisa? Sabe, os mesmos problemas, as mesmas frustrações, as mesmas promessas. Não, esse ano vai ser diferente, esse ano vai mudar e nada muda. A gente está vivendo, de fato, dentro de um Egito, nós estamos presos dentro de um ciclo que parece que não se acaba e não se encerra. E muitas vezes as pessoas elas estão nesse ciclo, mas nem sempre elas veem isso. Elas parece que é algo invisível, é um ciclo que ela não percebe. E as pessoas elas têm dúvidas recorrentes, elas têm relacionamentos que não são bons, elas têm dívidas que nunca acabam, elas faltam direção para elas, sabe? Elas têm medo de mudar, de fazer algo diferente. E o engraçado é que esses são padrões invisíveis que você nem sempre percebe na sua vida. E o Êxodo não tem a ver só com uma história antiga que a Bíblia traz, né? O Êxodo é um retrato da vida de muita gente, muitas pessoas têm passado por isso. Talvez você aqui assistindo esse vídeo. Então hoje, por isso que eu estou aqui, eu queria dizer para você que eu vou trazer alguns pontos importantes que vão te ajudar nessa caminhada para você romper esses padrões que limitam a tua vida. Para te ajudar com relação ao medo, talvez, de você mudar. Tem uma história que eu conto no final muito boa e eu queria que você ficasse comigo até o fim. Se você já é inscrito no canal, continua, curte esse vídeo. Se você não é, se inscreve, porque eu tô aqui para ajudar você e nós vamos caminhar junto nessa jornada. Sabe, eu queria dizer para você que eu queria parar para a gente pensar, né? O que sempre tem se repetido na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Será que você tem feito as coisas da mesma maneira? Você consegue identificar os padrões que você não vê na sua vida? Você começa algo e desiste no meio. Às vezes você está até empolgado, como eu falei no primeiro vídeo, mas chega no meio, você dá uma desanimada, sabe? Você sempre escolhe o mesmo tipo de relacionamento, você sempre se relaciona com as mesmas pessoas. Você sempre está vivendo, apagando incêndios financeiros, é todo mês a mesma coisa, trabalhar, pagar boleto, trabalhar de novo. Eu falei uma vez aqui sobre o livro, né, O Pai Rico e o Pai Pobre, que fala sobre a corrida dos ratos. Basicamente as pessoas estão assim, ó, dessa maneira, nós estamos correndo atrás do rabo e a gente nem percebe.
A gente está numa corrida, num ciclo vicioso, vivendo, na verdade, uma vida que poderia ser muito diferente. As pessoas, elas poderiam viver, mas elas sobrevivem. Sabe, você trabalha muito, mas nunca sai do lugar. Você precisa parar um pouquinho para pensar nisso. O problema não tem a ver só com esforço, você tem se esforçado, é o padrão que você não percebe, que você não sai dele de maneira nenhuma. E quando a gente relaciona isso com o povo do Egito, que a gente leu a história, o povo estava em um lugar que tinha padrões. E que eles estavam, de certa forma, ali até vivendo e sobrevivendo. Era ruim, às vezes eles reclamavam. Mas você vai ver lá na frente na história que eles vão dizer que eles tinham o que comer, eles tinham onde ficar. E isso é um padrão que você nem sempre percebe. Você está em um ambiente ruim, você está, às vezes, em um Egito, você está preso em uma rotina que você não sai. Mas você não percebe quando você está inserido nela, sabe? Quando o sofrimento ele vira rotina, ele deixa de te incomodar. Aí já fica perigoso. As pessoas não percebem mais. O sofrimento tem virado rotina. Você tem trabalhado igual louco para pagar suas contas, para viver, para sobreviver, tem cumprido agenda, feito um monte de coisa, mas você nem percebe. O sofrimento está virando rotineiro na sua vida e isso é perigoso. Você não consegue perceber essas coisas acontecendo. Existem pessoas que estão em uma zona de conforto, sabe? Estar em uma zona de conforto nem sempre tem a ver com estar confortável. Estar em uma zona de conforto, às vezes, nem sempre é confortável. É desconfortável, mas as pessoas preferem continuar ali. Veja, um emprego talvez que você não gosta e que é ruim, e são rotinas maçantes em que você não está feliz e você continua. Por quê? Porque você tem que pagar o salário, é seguro. Então você continua a sua rotina. Não, eu não vou sair daqui porque é seguro. Eu quero continuar. Sabe, um relacionamento que machuca. Às vezes você está em um relacionamento que não é bom, você percebe isso, mas é seguro. Olha, eu vou ficar aqui porque é seguro. Eu não vou arriscar em outro lugar, eu não vou achar outra pessoa, eu não vou me relacionar com outros. Seja relacionamento de amizade ou relacionamento, né, entre casal, eu quero que você entenda que nem sempre o relacionamento que te machuca é um relacionamento bom. Ele pode ser seguro, mas ele não é bom para você. Veja, uma vida sem propósito, ela é muito ruim. Você está vivendo uma vida sem risco nenhum. Tá tudo bem, mas ela não tem propósito. Você está em um ambiente que parece ser confortável, mas você está desconfortável em uma situação que não tem a ver com o teu propósito. Isso é importante você pensar. Sabe, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, o Egito que tinha um problema muito grande. Tem pessoas que têm se levantado para te ajudar e te tirar desse lugar. Todos esses lugares que eu te falei, finanças, relacionamento, trabalho e outras coisas. Mas não tem a ver com quem se levanta para te tirar desse lugar. Tem a ver com o como você está por dentro, o teu coração e a tua mente, para que você queira sair desse lugar. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, mas o povo de fato estava com o Egito dentro dele. O povo tinha muita dificuldade para tirar o Egito de dentro deles. Então, às vezes o maior obstáculo não tem a ver com sair do lugar. O maior obstáculo às vezes tem a ver com a sua mente e o seu coração. Nem você mesmo quer sair desse lugar. Então fica muito difícil ajudar pessoas dessa maneira. Ou talvez tirar você desse lugar para você alcançar resultados melhores, para você ir para o seu propósito, ser intencional. Então, veja, nem sempre você está em um ambiente de liberdade e isso tem a ver com ser livre. As pessoas confundem a liberdade. Liberdade é muito importante, mas todo mundo quer liberdade e pouca gente quer responsabilidade. Nem todo mundo sabe e entende a importância de uma responsabilidade sobre a liberdade que tem. Os homens foram criados para procriar, para semear, e eles têm o sêmen para fazer isso. Como que eles usam? De maneira, talvez, sem responsabilidade. Isso tem acontecido nas gerações. Eles têm o momento de prazer e eles usam daquela liberdade que foi dada para eles, mas sem a responsabilidade. E qual é a consequência disso? Gerar filhos órfãos. Existem filhos que estão órfãos porque os pais não entenderam a liberdade que eles tinham e geraram
infelizmente, crianças que não têm pais, porque eles não assumiram a responsabilidade. Isso acontece com mães também que foram criadas para ter o útero, para ter a criança e passar aqueles 9 meses ali cuidando para depois ter o instinto materno ali, né, de amamentar o filho, de cuidar. E existem mães que passam aquele período e jogam o filho no lixo. Por quê? Porque elas não entenderam a responsabilidade que elas têm em terem um útero e foram criadas para procriar e ter os filhos, né, e cuidar desses filhos e o instinto de mãe. Então, as pessoas, elas querem liberdade, mas elas não sabem a responsabilidade. Você quer ser livre, mas você precisa ter limite. Liberdade não tem a ver com ausência de limite. Você precisa ter limites para a sua liberdade. Liberdade é você assumir a consequência das suas escolhas. Você pode ficar numa zona confortável, você pode estar em um lugar do Egito e você é livre para tomar a sua decisão e continuar dessa maneira. Tá tudo bem. Só que você precisa assumir a consequência das suas escolhas e da sua liberdade, sabe? Sair do Egito, as pessoas sabiam que elas iriam enfrentar o deserto. Seria difícil. Elas lidariam com a insegurança. Elas lidariam com viver de outra maneira. Sair do Egito, de um lugar de escravidão e um lugar de opressão, tem a ver com sair de uma zona que parecia de conforto para um desconforto. Não saber o que vai comer no outro dia e a sequência da história vai dizer que Deus provê para eles o que eles iam comer, sabe? Não saber para onde ir, caminhar e não ter uma direção. Isso te gera uma insegurança, uma incerteza. E nem sempre sair de um lugar para outro vai te dar segurança e controle sobre uma situação. Às vezes você vai chegar em uma situação que você não tem controle. E aí o que você precisa fazer para mudar isso? Você precisa cortar hábitos que talvez não são bons, hábitos que te atrapalham, você precisa dizer não, você precisa perder algumas comodidades, você precisa enfrentar o medo de errar, você precisa sair de um lugar que talvez você está e até hoje você não se levantou talvez para poder de fato exercer aquilo pelo qual você foi chamado para fazer. Não existe mudança sem desconforto, sabe? Todas as vezes que eu mudei na minha vida, geraram desconfortos, né? Eu sei que não foi fácil, mas as mudanças que eu tive que me geraram desconforto, as piores possíveis, foram as que me trouxeram grandes resultados, me ajudaram demais no meu desenvolvimento, no meu crescimento, na minha vida, na minha família. Então veja, você precisa entender o seguinte, que para você sair de uma zona de opressão, de desconforto e talvez mudar os ciclos da sua vida, você vai precisar gerar um desconforto e mudar os seus hábitos e mudar a sua direção. Senão você não consegue. A gente contou isso no primeiro vídeo aqui. Sabe, eu queria contar uma história muito simples de um homem que passava a vida reclamando que não estava bom, que a vida dele estava travada, que ele não ia para lugares diferentes, que ele não tinha resultados diferentes. O mesmo salário, as mesmas pessoas, as mesmas coisas, eu vivo o mesmo dia sempre, eu não aguento mais isso, sabe? As mesmas frustrações, eu tô cansado, esse homem dizia. E certa vez ele parou para pensar e disse, poxa vida, por que eu tô sempre nesse ciclo? Por que nada muda? E uma pessoa encontrou com ele no caminho e disse assim, veja, eu tenho uma oportunidade para você. Eu queria que você saísse desse lugar, mudasse desse lugar e você fosse para outro lugar, para ter um salário melhor, uma vida melhor, para talvez ter a oportunidade de alcançar outras pessoas numa outra empresa, em outro lugar. E o que aconteceu com esse homem no momento que ele recebeu essa oportunidade? Ele disse, olha, agora não. Agora é arriscado. Eu prefiro não arriscar, eu quero continuar da maneira que eu estou. E anos depois, esse homem se pegou fazendo as mesmas perguntas e reclamando das mesmas coisas. Eu tenho a mesma vida, eu tenho o mesmo salário, minha vida não muda, eu moro no mesmo lugar, são as mesmas coisas. E ele não parava de reclamar e no final das contas, sabe, ele lembrou daquele dia que uma vez surgiu essa oportunidade para ele. E ele disse que ele não queria, porque era arriscado. Sabe,
o que eu parei para pensar e com essa história ela nos ensina o seguinte, que esse homem ele não estava preso. Parece que ele estava preso, mas ele não estava preso. O que na verdade ele estava era em um ambiente que ele escolheu não sair. Eu costumo dizer muito isso. Não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Quando você não faz nada dentro do ambiente que você está, da vida que você leva, das coisas que você faz, não adianta você reclamar, porque fazer as mesmas coisas e continuar da mesma maneira e não tomar uma ação é dizer que você não quer sair daquele lugar. Foi o que aconteceu com esse homem. Eu queria encerrar fazendo algumas perguntas aplicativas aqui para que você possa pensar um pouquinho e romper os padrões na sua vida. São 3 perguntas chaves. A primeira é: que padrão tem se repetido na minha vida? Você consegue fazer essa pergunta? Poxa, o que eu tenho feito igual sempre e não muda? Faça essa pergunta. O que eu tenho medo de perder se eu mudar? Se eu identifiquei, e se eu mudar? O que eu vou perder? Você consegue fazer essa pergunta? Qual vai ser o pior cenário se eu perder? E por último, que decisão eu já sei que eu preciso tomar, mas eu estou adiando? Se você parar para fazer essas 3 perguntas hoje, provavelmente você mude o seu ano e você vai começar um ano diferente, rompendo os padrões que limitam a tua vida. Então eu queria muito que você fizesse isso e eu queria muito que você entendesse essa mensagem, esse recado que eu tenho para você. Talvez hoje você não precisa mudar tudo na sua vida. Você só precisa mudar algo. As pessoas acham que mudança tem a ver com mudar tudo o que está acontecendo na vida delas e começar algo novo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com dar pequenos passos. Talvez pequenos passos de fé, talvez não encontrar um degrau na sua frente e pisar, talvez fazer algo que você nunca fez, talvez romper padrões que você não percebe, que limitam a sua vida, mas que podem mudar completamente a sua vida. Mudanças simples trazem resultados extraordinários. Queria encerrar esse vídeo dizendo que a gente está junto nessa. Esse ano eu estou com você. A gente vai falar sobre valores que sustentam a vida na próxima semana. E eu queria que você continuasse aqui comigo, beleza? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, curte esse vídeo e continua conosco. Fechou? Grande abraço. Continue feliz. Tamo junto.